Isaías capítulo 37. Quando o rei Ezequias ouviu isto, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e entrou na casa do Senhor. Então ele mandou Eliaquim, o responsável pelo palácio, Sebna, o escrivão, e o ancião dos sacerdotes, todos vestidos de pano de saco, fossem para o profeta Isaías, filho de Amós. Eles lhe disseram: Assim diz Ezequias: Esse dia é dia de angústia, de castigo e de vergonha. Como se costuma dizer, chegou a hora de as crianças nascer, mas a mãe não tem forças para dar à luz. É bem possível que o Senhor seu Deus tenha ouvido as palavras de Rabsaqué, a quem o rei da Síria, seu senhor, enviou para afrontar o Deus vivo, e repreenda as palavras que ouviu. Portanto, ore pelo resto que ficou. Os servos do rei Ezequias foram falar com Isaías, que lhes disse: Digam ao rei o seguinte: Assim diz o Senhor: Não tenha medo por causa das palavras que você ouviu, com as quais os servos do rei da Síria blasfemaram contra mim. Eis que porei nele um espírito, e ele, ao ouvir certo rumor, voltará para sua terra. E lá eu farei com ele que ele seja morto à espada. Rabsaqué voltou e encontrou o rei da Síria, lutando contra Libna, pois tinha ouvido que o rei já se havia retirado de Laquis. Quando o rei ouviu dizer que Tiraca, rei da Etiópia, havia saído para guerrear contra ele, mandou mensageiros a Ezequias, com esta missão: Digam a Ezequias, rei de Judá, não deixe que o seu Deus, em quem vocês confiam, os engane, ao dizer: Jerusalém não será entregue nas mãos do rei da Síria. Você já ouviu o que os reis da Síria fizeram com todas as terras, como as destruíram totalmente. E você pensa que poderá escapar? Será que os deuses das nações livraram os povos que os meus pais destruíram, Gozã, Harã, Rezef e os filhos de Éden, que estavam em Tessalar? Onde está o rei de Ramate, o rei de Arpade e o rei da cidade de Sefarnaim, de Rena e de Iva? Ezequias recebeu a carta das mãos dos mensageiros e a leu. Então Ezequias subiu à casa do Senhor, estendeu a carta diante do Senhor. Ezequias orou ao Senhor, dizendo: Ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que estás entronizado acima dos querubins, somente tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, ó Senhor, os ouvidos e ouve. Abre, Senhor, os ouvidos e os olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele ouviu para afrontar o Deus vivo. É verdade, Senhor, que os reis da Síria assolaram todos os países e suas terras, e lançaram no fogo os deuses deles, porque não eram deuses, mas objetos de madeira e de pedra, feito por mãos humanas. Por isso os destruíram. Agora, ó Senhor nosso Deus, livra-nos das mãos deles, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Então Isaías, filho de Amós, mandou dizer a Ezequias: Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: Visto que você fez uma oração a respeito de Senaqueribe, rei da Síria, esta é a palavra que o Senhor falou a respeito dele. A virgem, a filha de Sião, desdenha e zomba de vocês. A filha de Jerusalém meneia a cabeça atrás de você. A quem você afrontou e de quem blasfemou? E contra quem você levantou a voz e ergueu os olhos com arrogância? Contra o Santo de Israel, por meio dos seus servos. Você afrontou o Senhor e disse: Com a multidão dos meus carros de guerra, eu subi ao alto dos montes, ao mais interior do Líbano. Cortei os seus altos cedros e os seus melhores ciprestes. Cheguei ao lugar mais elevado, ao seu denso bosque.
Eu mesmo cavei e bebi as águas, e com as plantas de meus pés sequei todos os rios do Egito. Por acaso você não ouviu que há muito tempo eu, o Senhor, determinei estas coisas, e que já desde os dias remotos a tinha planejado? Agora eu as faço acontecer. Eu quis que você reduzisse os montões de ruínas às cidades fortificadas. Por isso, os seus moradores debilitados andaram cheios de temor e envergonhados. Tornaram-se como a erva do campo, a erva verde e o capim dos telhados queimado, antes de amadurecer. Mas eu sei onde você está. Conheço o seu sair e o seu entrar, e o seu furor contra mim. Por causa do seu furor contra mim, e porque a sua arrogância subiu até os meus ouvidos, eis que porei o meu anzol no seu nariz, e o meu freio na sua boca, e farei você voltar pelo caminho por onde veio. E isto será o sinal para você, rei Ezequias. Neste ano se comerá o que nascer espontaneamente, e no segundo ano o que daí proceder. Mas no terceiro ano semeiam e colham, plantem vinhas e comam seus frutos. Aqueles da casa de Judá que escaparam e ficaram como remanescente, tornarão a lançar raízes e dar frutos, porque de Jerusalém sairá o remanescente, e do monte Sião o que escapou. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isto. Portanto, assim diz o Senhor a respeito do rei da Assíria: ele não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma. Não virá diante dela com escudo, nem construirá rampas de ataque contra ela. Pelo caminho, por onde vier, por esse voltará. Mas nesta cidade não entrará, diz o Senhor, porque eu defenderei esta cidade, para a livrar, por amor de mim e por amor do meu servo Davi. Então o anjo do Senhor saiu e matou 185.000 homens do arraial dos assírios. De manhã, quando os restantes se levantaram, lá estavam todos aqueles cadáveres. Então Senaqueribe, rei da Síria, levantou acampamento, foi embora, voltou para Nínive e por lá ficou. Certo dia, quando ele estava adorando no templo de seu deus Nisroque, os seus filhos Adrameleque e Sarezer o mataram à espada. Depois fugiram para a terra de Ararat, e Esar-Hadon, filho de Senaqueribe, reinou em seu lugar.